Bom dia, Bom dia, Thaís. Tudo bem? já é. Você que vai apresentar um dos trabalhos? Um deles, sim. Ótimo. Você vai querer apresentar ou você prefere que passe o vídeo, Thaís? Eu sei que vocês têm. O vídeo faz com que a gente não se alongue, né? A gente tem a. Eu tô te perguntando a opção, né? Porque a nossa orientação é para que passe o vídeo, mas se a pessoa se sentir à vontade, a gente vai moderando o tempo aí para não passar desses 8 minutos. Tá. Eu acho que eu posso apresentar. Eu acho que fica melhor. Deixa eu só tentar colocar aqui. Eu tinha tentado colocar ontem aqui o fundo de tela e ele não foi. Deixa eu achar aqui. Opa. De todo modo, eu A já gente estou com a usa. sua apresentação aqui abertinha, Já é. É, se precisar do vídeo. a gente acostuma tanto com Teams, quando vai para o Zoom, só para mudar o fundo de tela, já. Você vai na flechinha da câmera e vai escolher plano de fundo virtual. Ah, virtual? Não, eu queria. Mas o virtual ele não entra do SIMEAD, né? Isso, é esse que você vai colocar. Você vai escolher Uhum. plano de fundo virtual, aí você vai pegar a imagem do SEMEAD e subir. É aí mesmo que troca. Ah, aqui, adicionar imagem. Achei. Já é. Eu sei que no meu trabalho, apesar, já que é do setor elétrico, todo mundo vai querer saber da crise que a gente teve esses dias, né? Foi bem terrível, né? Aliás, ainda está sendo, né? Foi. Ainda está sendo, ainda está sendo. E a correção não é tão simples, né? É difícil falar isso, mas é o real. Muita gente ficou sem energia assim durante muitos dias, né? Durante muitos dias, durante muitos dias. Engraçado, por exemplo, eu estava no interior de São Paulo e a minha casa deu uma piscadinha e parou. Agora, uma parte do condomínio ficou sem até agora. Nossa, Não dá para entender. É, não dá para entender. mas a demanda foi muito alta para eles também, né? É Acho que isso. ninguém estava esperando por isso, né? Não, as distribuidoras elas não se preparam para eventos assim, porque eles não existem, eles são basicamente muito raros, né? Então, se você tiver que contratar uma equipe toda para ficar, vamos dizer, um período grande aí ociosa, também ia gostar, né? É um duro. E um dia de crise numa distribuidora não é uma coisa fácil. Não mesmo. A gente depende para tudo, né? A gente está aqui É, conectado na energia, o celular está conectado na energia. é para tudo mesmo. Até para a pessoa ficou sem água, né?
E é interessante, né? Por mais que você fale tanto na questão da administração, de olhar os fatores externos, né? Eles são muito pouco visualizados, né? Acho que no contexto Exato. geral, né? É. Eu fico com pena que eu no início de carreira trabalhei na Eletropaulo, né? Uhum. E os eletricistas, num evento desse, é difícil, eles trabalham o tempo todo. Não estou de forma nenhuma querendo defender aqui tudo que aconteceu, né? Mas eu acho que é muito mais complexo do que isso. Mas eles sofrem muito e, coitados, são muito, vamos dizer, atacados, né? O pessoal É porque fecha a quem rua. sofre é o operacional, né? A Então, os verdade eletricistas, é essa, né? é isso aí. O Os operacional que. A equipe inteira, por exemplo, a diretoria passa a noite inteira lá, 2, 3 dias sem dormir. Eu entrei lá quando eu era estagiária, não participar de nada, mas eu ficava de longe olhando uma crise, né, para entender como é que era. O negócio é feio mesmo. Entendi. Sua internet está picotando um pouquinho. Ixi, peraí um pouquinho. Deixa eu ver como é que eu faço. Acho que agora estabilizou. Essa sessão a gente está só com 3 trabalhos para apresentar. Isso quer dizer que a gente pode passar um pouquinho dos 8 minutos. É muita É, a informação. gente vai ter Ontem, um olha. tempo final maior para o debate, né? É. Bom dia, Fábio. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo Um bem? dia. Tudo bom. Ainda está cedo, né? É, o pessoal tá demorando um pouquinho para entrar. A conexão tá boa, né? Eu entrei fácil. Fábio, você não tem nenhum trabalho para apresentar aqui, né? Não, não, não. Perfeito. Estou perguntando porque eles estão mudando bastante coisa. Sim, você está como moderadora, é isso? É, eu tô como líder de sessão. Ah, legal, legal. Acho que ia ser a Aline, né? Mas eu não sei se ela vai participar. A Aline está com trabalho, né? Estou vendo aqui, tem 3 trabalhos. Tem o Fernando, da Aline, da Thaís, né? Isso. Eu, Aline, Isso, e professor Macedo. Alexandre e da Milena. São 3 trabalhos, né? isso, são Bom só dia, 3 pessoal. trabalhos nessa sessão. Bom dia, Fernando, tudo bem? Tudo. Fernando. Acho que tá faltando só mais uma pessoa.
Fernando, eu estava perguntando aqui para a Thaís, você tem apresentação de trabalho. Você vai Tem. preferir que eu passe o seu vídeo ou você quer falar? Pode passar o vídeo, aí se for necessário depois, aí eu faço mais algumas observações, que de fato eu acho que seria interessante também, se for rápido, né? Tem um vídeo aqui que eu acho que é o seu, Fernando, que ele tá como privado. Eu não consegui acessá-lo. Ixi, então deixa eu entrar aqui no YouTube aqui e colocar para público, um minutinho. Por favor. Ou coloca como não listado, que aí ele já aparece para mim. Certo, só um minutinho. Bom dia, professor Alexandre. Olá, bom dia a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Tudo Bom dia. ótimo. Tá bom. Estão me ouvindo bem? Tá um pouco baixo, Sim. professor. O computador aqui é meio baixo mesmo. Eu vou me esforçar aqui e falar um pouco mais alto. Obrigado. Colocando. Certo. Até aqui, de fato. Eu colocar não listado, tá ok? Tá ok. Atualiza ele, que eu vou abrir aqui novamente. Pronto, coloquei, salvar. Deixa eu ver aqui se atualizou. Agora sim. Professor Alexandre quer fazer as honras e começar? Muito bom. Então, visto que já está tudo alinhado e acertado, né? Então, queria dar início então à sessão, então, né? Que nós vamos ter 3 trabalhos aplicados. Eu acho que a gente pode começar então pela sequência, né? E que está colocado aqui no SEMEAD. O primeiro deles é o artigo Application of Unsupervised Machine Learning Techniques in the Development of Intralogistics Automation Projects, right? Certo, pessoal? Isso. Então, Juliana, se você quiser colocar primeiro o vídeo, depois a gente abre para os comentários. Acho que é melhor assim, né, pessoal? A gente passa um vídeo, depois abre para comentário, vai para o segundo vídeo, comentário, terceiro vídeo, comentário. Acho que assim fica ok. Pode seguir então, Juliana. Você tem acesso aí? Tenho sim. Vou compartilhar aqui. Então tá bom. Só verifiquem se a imagem e o som estão ok, tá bom? A imagem tá ok, mas acho que o som tá baixo. Eu acho que é o vídeo que tá baixo. Deixa eu tentar compartilhar um outro vídeo aqui pra gente. O vídeo dele tá bem baixo. Sim, eu vou falar. Fernando, você conseguiria apresentar para a gente, devido ao seu vídeo estar com som muito baixo, para melhorar? Se você puder abrir o seu áudio, não entendi o que você respondeu. Seu áudio está fechado. Consigo sim. Deixa eu só puxar aqui o arquivo. Vai ficar melhor, porque o vídeo está baixinho. Vou apresentar aqui. Pronto, pessoal, vocês estão me vendo? Vocês estão vendo a apresentação? Se você puder colocar em modo apresentação, fica melhor, Fernando. Pronto. Obrigada. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui dessa banca, nesse evento com os senhores e com você também, Juliane. O meu trabalho, ele trata de aplicação de técnicas não supervisionadas de machine learning no desenvolvimento de projetos de automação intralogística, certo? Ele foi feito por Denis Toyoshima e juntamente comigo. Na verdade, o Denis foi meu orientando, certo? No MBA da USP-Exalc, e devido à qualidade do trabalho dele, a gente resolveu, né, submeter ao SEMEAD.
Primeiramente, a gente traz aqui uma explicação rápida aqui do que se trata a intralogística. Tá, espera aí, tá dando um eco aqui. Agora certo. Do que se trata a intralogística, que é basicamente a movimentação da a movimentação dos materiais dentro do armazenamento interno, né? Começa com recebimento na porta do armazém, vai para o armazém automático das caixas, depois o armazenamento manual e o armazenamento por pallets. Tudo isso passa por uma separação, né, para depois ir para a expedição. Relativamente simples. Então, basicamente, o projeto de automação intralogística foram colhidos dados originais de uma empresa, foi um banco de dados muito grande. A parte fez uma análise de dados e depois fez um agrupamento. Qual era o objetivo do trabalho? O objetivo do trabalho era basicamente encontrar a melhor forma de armazenar essas caixas, certo? Onde a gente tivesse a maximização dos SKUs e da demanda média, certo? E a redução do estoque e... Eu quero tirar isso aqui. E da demanda nas linhas de produção. É porque, enquanto eu estou falando, vai correndo o vídeo aqui, entendeu, pessoal? Desculpa. Aí eu tenho que ficar pausando ele. Pronto, aqui primeira coisa que a gente fez, essa aqui foram as variáveis que foram utilizadas no trabalho, onde a gente tem as caixas, a gente tem linhas, os fracionados, os dias, o volume, o peso e diversas variáveis que são utilizadas para medir o fluxo dessa armazenagem intralogística. Primeira coisa que foi feito no trabalho, foi feito uma separação a partir dos métodos tradicionais, que é o método ABC, o método XYZ, o método COI e o método de estoque. Foi feita a separação. Esse resultado aconteceu o seguinte: a gente quer agrupar o máximo de SKUs, certo? Na menor quantidade de caixas. Se a gente for ver aqui, pronto, por um exemplo, o modelo XYZ, certo? Do grupo 5, a gente vê que a gente consegue armazenar 2.440 em 11.000 caixas, por exemplo. Então, a ideia é qual? A gente conseguir aumentar o número de SKUs e diminuir o número de caixas. É basicamente esse, o modelo central do estudo. Então, primeiro a gente fez esse. Pronto. Primeiro a gente fez esse e a gente conseguiu qual? A gente viu que o melhor é o COI 5. O melhor modelo é o COI 5, onde a gente tem um máximo de SKUs pelo mínimo de caixas, certo? Considerando a linha média, que é por onde o estoque faz o tráfego dele. Depois, foi feito outro modelo. Esse modelo aqui já é um modelo de fatorial, onde a gente a parte agora para machine learning mesmo, onde foi feita a separação, certo, dos produtos conforme as variáveis deles. Foi feita a separação. A gente vê que a estatística de KMO deu alto e o teste de esfericidade de Bartlett deu baixo, né? Então o modelo se comprovou que estaticamente possível. Aqui a gente traz também como foi feita a distribuição desse modelo, onde a gente tem as duas dimensões, do modelo, certo? Onde as duas dimensões do modelo, a gente pode ver que a quantidade de linhas e fracionados ficam um perto do outro, enquanto a caixa, estoque, linhas e fracionados, o COI e os dias ficam em outro modelo. Depois nós fizemos uma rede neural autoencoder, buscando ver qual era a melhor
classificação utilizando essa rede neural, utilizando 2 ou 3 neurônios. Enfim, o que foi feito? Primeiro fizemos um PCA com 2 e 3 fatores, para ver qual era o melhor dessa classificação. Depois fizemos um autoencoder com 2 ou 3 dimensões. A partir disso, foi feito um clustering com 3, 4 e 5 clusters. Aqui são os resultados dos clusters. Resultado dos clusters, e aqui é o resultado da análise multivariada. Aqui é o resultado da análise multivariada, onde nós temos o PCA com 2 dimensões e 3 clusters, dentro do nosso contexto, foi o melhor. Quando você compara aqui a quantidade de linha média, que aumentou a quantidade de linhas, muitas caixas e poucos SKUs. E aqui temos outros também, que servem de comparação, onde temos 9.000. Isso aqui são alguns exemplos, porque depois que a gente fez esses 3 modelos, da rede neural, da análise fatorial e os modelos tradicionais, nós passamos para um AHP gaussiano, onde é o método de tomada de decisão, onde esse método de tomada de decisão, a partir daquelas restrições que foram colocadas inicialmente, né, a maior quantidade de SKUs pela menor quantidade de caixas, nós conseguimos estabelecer quais foram os melhores clusters. Os melhores clusters. Quando a gente coloca esses clusters a partir de fazendo essa comparação no método AHP, nós vemos, utilizando as restrições que foram colocadas, nós vemos que o PCA com 2 dimensões, 1 em 3 grupos, o PCA de 3 dimensões, de 1 a 3 grupos, e a rede neural autoencoder com 3 dimensões, com 3 grupos, foram os melhores dentre os que foram estudados de acordo com as restrições que foram estabelecidas. Então, as considerações finais. Foram identificadas técnicas no supervisionado de Machine Learning que pode auxiliar no problema de agrupamento desses SKUs. Os grupos formados através dessas técnicas são adequados do que os agrupamentos realizados através de técnicas convencionais, como a ABC e o COI. As limitações e oportunidades futuras, já está acabando o tempo, pessoal. Aplicação em outras bases, parâmetros diferentes, outras técnicas, divisão da base em treino e teste, projeto e operação, e utilização de outras técnicas supervisionadas para testar o nosso modelo. Pessoal, e é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Excelente, Fernando. Muito bom. Parabéns por respeitar o tempo. Não é fácil. Você fez 2 vezes aí, né? Tanto no vídeo quanto ao vivo. Antes de Eu estava começar com o um debate, eu probleminha queria no som, cumprimentar, mas deu dar certo. um cumprimento especial ao professor Fábio Oliva. Agora apareceu aqui na minha tela, então, que é o líder da linha, né? Então, prazer tê-lo conosco na sessão. Professor Fábio, antes de eu abrir o debate, não sei se você gostaria de dizer alguma palavra, alguma coisa na sessão. Só agradecer a felicidade aí de estarmos juntos, né? Professor Alexandre, professora Thaís, professora Juliane, professor Fernando. E desculpa, eu tentei me ausentar porque tem uma outra sessão correndo, mas é muito legal, muito bom. Bom que sua agenda permitiu a presença, professor Alexandre. Sabia que está corrido, né? Deu tudo certo. Obrigado. E parabéns pelo trabalho, Fernando. E feito num MBA, né? Quer dizer, Isso. parabéns pela profundidade aí. Muito bom, Fernando. Eu também corroboro as palavras do professor Fábio Oliva, um trabalho excelente. Assim, né, é muito bom ver a aplicação de técnica, né, de análise de dados em problemas reais, né? Quer dizer, o que a gente ensina na academia sendo utilizado para a gente resolver o problema nas empresas. Eu atuo no mestrado profissional aqui no Mackenzie e eu não me canso de ficar feliz pela essa resposta que a academia tem dado nas empresas na busca de soluções e, claro, o mérito dos alunos aí, né, e das alunas aí fazendo trabalhos que dão essa contribuição para a sociedade, né? Eu tenho aqui algumas considerações, mas são perguntinhas, mas não é nenhuma pegadinha não, tá, Fernando? Não tem nada disso, tá bom? O congresso é mais para debate, para a gente conversar.
Qual que foi o período de coleta de dados e como que foi esse acesso à coleta de dados? Você atua na empresa? Você teve que pedir alguma permissão? Como é que foi isso daí? Nesse caso, o aluno ele trabalha numa consultoria, certo? Voltada para esse gerenciamento de armazenamento interno. Então, ele teve autorização de uma empresa, de fato, a empresa só não deixou revelar o nome e o período da coleta de dados. Mas, assim, foi uma empresa real mesmo. Entendi. Porque não é fácil acessar dados, né? Às vezes a empresa não liberam É. isso para nós, né? Quer dizer, é uma coisa complicada fazer pesquisa no Brasil, não é tão simples, não. Né? Muito bom. Teve algum resultado inesperado no estudo, que na hora que vocês começaram a rodar a base, assim, ele achou alguma coisa ali Não, diferente? não. O que a gente achou interessante mais foi o resultado, que de fato, quando a gente compara esse modelo de machine learning com os métodos tradicionais, o modelo de machine learning ele consegue apresentar uma eficiência melhor para conseguir fazer essa distribuição desse armazenamento interno. Porque os modelos de machine learning, eles fazem toda a aprendizagem de máquina e a partir disso te dão um resultado. É diferente dos modelos estáticos, né? Onde eles são determinísticos, onde basicamente a gente parte de uma equação, enquanto a maioria dos modelos de machine learning a gente não tem essa equação, né? A gente passa de um modelo estocástico diretamente para um modelo de onde ele te dá o resultado. Então foi bem interessante. Bom, eu tenho mais algumas considerações aqui, mas eu abro para audiência, né? Para ver se alguém quer fazer algum comentário a respeito do trabalho. E uma dúvida, de novo, ó, Fernando, parabéns, né, de novo, né? O professor colocou, Alexandre, é importante, né, a gente trabalhar nos mestrados aqui profissionais, no doutorado, esperamos em breve, né? E a aplicação dessas questões conceituais na prática são importantes. Então, eu tenho duas questões. Eu fiquei só na dúvida, os modelos, esses problemas de armazenamento, pelo que eu entendi, são problemas determinísticos, né? Você tem um ponto ótimo, né? Então, assim, eu não sei se a equação, o modelo determinístico está bem desenhado, porque eu não, imagino que um modelo estatístico não deveria dar tanta diferença, né? Ou alguma diferença, dado que ele é determinístico, matemático, né? Não tem, você tem um ponto ótimo, né? Se tiver bem calibrado, bem desenhado o modelo, a estatística não ajudaria muito, diferente nos modelos estatísticos, né? Acho que essa é uma primeira reflexão. Mas aí eu não conheço, não tenho profundidade e conhecimento para afirmar, né? Eu estou colocando mais essa questão. E depois também a validade externa. O que é que você pensa? Querendo ou não, nós estamos na academia, né? Como é que você pode depois estender essa aplicação? O que é que você está pensando para frente, né? Quer dizer, o que dá para que eu acho que esse é o grande, é o que sempre me seduziu academicamente nos trabalhos aplicados, né? Quer dizer, o que que eu posso contribuir, não que na teoria você não faça, né? Mas eu digo, é sedutor quando você vê a coisa funcionar, né? Então, são essas Ah, duas questões, por favor. tá ok. Professor, na verdade, eu já sou doutorando aí na FEA, certo? Aí esse trabalho é de um orientando meu. Esse orientando meu, ele já trabalha no ramo, inclusive ele me disse, Fernando, a gente já colocou em produção esse modelo que ele criou, já está em produção. E a partir disso, a gente pretende, eu já conversei com ele, depois para a gente fazer uma análise, né, comparativa, né, do modelo que foi aqui, do que foi observado, né, do que foi esperado, do que está sendo observado. Aí, a partir disso, a gente vai fazer essa comparação. Eu acredito, pela análise dos resultados, que vai trazer alguma agilidade, alguma eficiência para a operação lá da empresa, certo? Ele também acredita nisso. E, óbvio, eu tenho orientado ele e tenho para ele
partir para um mestrado, para um doutorado, que é um trabalho que tem qualidade, entendeu? E que ficaria legal, assim, se ele pudesse estender esse trabalho, né, para o meio também acadêmico. Mas, assim, com relação aos modelos determinísticos, certo? Ele usou os modelos padrões, que foi o ABC, o COI, o XYZ, que são os modelos assim mais conhecidos. De fato, esses modelos eu nem tenho tanta profundidade, a minha parte é mais machine learning. Então, ele usou esses modelos mais conhecidos para fazer essa distribuição e depois comparou esse modelo de machine learning, onde ele fez basicamente o quê? Ele primeiro dividiu pelas observações, depois fez outro agrupamento a partir das variáveis, primeiro pelas características das observações, depois pelas variáveis e depois fez um método HP para tomar a decisão de qual era o melhor. Então foi basicamente isso que ele fez. Mas assim, ele já está lá em produção e daqui a um tempo a gente vai revisitar esse trabalho para ver se o esperado é igual ao observado. Obrigado, Não, professor. ministro. Obrigado. Excelente. Alguém tem mais algum comentário? Gostaria de fazer mais alguma ponderação sobre o trabalho? Bom, você sabe, professor Fábio, que era exatamente a pergunta que eu ia fazer sobre a aplicação, né? Porque a gente vê uma tecnologia tão grande, né? Um algoritmo tão bem elaborado, né? E a gente fica aí, né? Esperando a aplicação prática, né? Colocar em operação isso daí, Fernando. Realmente tem muito potencial o trabalho. Excelente. Bom, sendo assim, eu acho que a gente pode dar então sequência no segundo trabalho, né? Então, o trabalho da Thaís. Então, Juliane, por favor, se você puder colocar para nós a apresentação. Vou compartilhar aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou Thaís Brandini e vou falar sobre o artigo Avaliação da Concorrência com a Introdução no Mercado de Capacidade no Setor Elétrico Brasileiro. Basicamente, a justificativa para esse trabalho é a maneira que a matriz elétrica e o setor elétrico estão se modificando ao longo dos anos, né? Antigamente, a gente tinha um setor elétrico que era basicamente regulado, onde você não tinha praticamente mercado livre de energia, e cada dia que passa, esse mercado livre está crescendo. Tem aí uma previsão para chegar hoje, a gente está com em torno de 30% do mercado já livre, e tem uma previsão para isso crescer bastante nos próximos anos. E a nossa matriz elétrica antigamente era basicamente formada por hidrelétricas e termoelétricas, e hoje a gente tem uma inserção muito grande das fontes renováveis intermitentes, né? Basicamente, as fontes renováveis intermitentes, como a eólica e a solar, são as fontes que estão justificando aí o crescimento do mercado livre, pois elas são ambientalmente mais corretas e elas têm um preço mais atrativo, porém elas não conseguem trazer toda a segurança que o setor elétrico necessita. Então, o modelo que hoje a gente tem, ele precisa de alguns aprimoramentos. Então, a ideia é testar o mercado de capacidade com o momento que a gente está passando hoje no setor. Então, o objetivo geral é avaliar como é que o setor, o mercado de capacidade, seria competitivo, traria competitividade para o setor elétrico brasileiro, comparativamente ao mercado energia only que a gente tem, que a gente opera hoje, e basicamente fazer uma avaliação de como é que está o setor elétrico mundial, quais as necessidades do mercado, como é que a gente faz com adapta de uma forma mais eficiente e eficaz esse tipo de mercado. Então, as vantagens do mercado de capacidade é que normalmente os países que implementam esse mercado, a gente percebe que ele gera muito mais estabilidade na volatilidade de preços, ele proporciona um mercado mais confiável, mais estável, né? Então, e basicamente ele é dividido em dois grandes produtos, que são a capacidade de energia, diferentemente do mercado que a gente tem hoje, que basicamente a gente tem só um produto, né, que é a energia que a gente compra em reais por megawatt-hora, né? Então, o mercado de capacidade ele trabalha com dois tipos de produtos e reduz a volatilidade e traz mais segurança, né? Então, hoje, como é que a gente está no mercado hoje? O que acontece? Quando a gente
tem um preço alto de energia, a gente consegue atrair diversos investidores para incluírem basicamente geração de energia, expansão de energia no país. E quando a gente tem uma série de investidores que estão colocando mais expansão, a gente obviamente tem uma queda de preço, porque a gente normalmente tem um período aí de excesso de oferta e comparativamente a demanda, e a gente acaba que resulta numa queda de preço que afasta novos investidores, e durante esse período aí, para que a gente tenha novos investimentos, a gente precisaria aí de uma escassez na oferta para elevar o preço e atrair novos investimentos, né? E isso gera aí um potencial prejuízo no sistema, porque você pode trazer realmente um problema de escassez de energia e falta de estabilidade nos preços, né? Então, a gente percebe que, mundialmente, uma série de países já estão migrando para produtos de confiabilidade, produtos de oferta de capacidade, opção de confiabilidade ou um próprio leilão de capacidade, obrigações bilaterais, reservas estratégicas. Então, a gente está vendo que uma série de países estão preocupados hoje com a segurança adicional e a confiabilidade do sistema. A gente consegue ver aí os tipos de produto aí que o mercado está trazendo diferente aí pelo mundo, né? Então, não existe um formato certo, cada país agrega o formato necessário que precisa, conforme sua matriz elétrica e conforme o período que está passando, né? Então, muitos países já abriram todo o mercado para o mercado livre, o Brasil ainda está com uma agenda que está ocorrendo abertura maior de mercado em janeiro. Agora, a gente vai ter uma abertura ainda maior para o varejo, que vai se dar aos poucos, então a gente está saindo de alguma coisa perto de 30 e poucos % do mercado já liberalizado, para um número aí que possivelmente vai chegar perto de 50% nos próximos anos, né? Uma projeção aí de 42% para os próximos 2 anos, e isso tende a aumentar rapidamente. Então, o setor elétrico está passando por diversas mudanças, né? Ele está sendo descentralizado, a gente está trazendo uma série de inovações, de digitalização. Então, a gente tem entrada de veículos elétricos, o consumidor está gerando energia, ele está sendo muito mais ativo no setor elétrico, né? Então, a gente está mudando completamente a visão do que a gente tinha comparado a alguns 5, 6 anos atrás, né? Então, o consumidor tem muito mais presença nisso, a gente tem um mercado muito mais digital e um mercado muito mais descentralizado, e isso precisa trazer flexibilidade com segurança. Por isso, a importância da inclusão do mercado de capacidade, que ele traz a segurança e estabilidade, permite que a gente continue crescendo com diversas renováveis, mas com bastante segurança, para evitar aí problemas no sistema. Então, a gente tem uma série de desenhos possíveis, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que tipo de produto eu tenho que ter no meu mercado? Obviamente, a fonte solar, eólica e a biomassa, elas trazem aí, são uma fonte que traz energia, ela não traz a segurança elétrica, ela não traz a confiabilidade, ela traz o produto energia, um produto sustentável, um produto hoje que é extremamente competitivo em termos de preço, né? Ao mesmo tempo, quando a gente não tem essas fontes operando, a gente tem que trazer algumas fontes que podem ser aquelas hidrelétricas antigas que a gente tinha com reservatórios, as termoelétricas aí, que pode ser termoelétricas com um custo um pouco mais baixo, um pouco mais alto, mas a gente tem uma série de outros produtos que conseguem agregar aí no sistema para a gente gerar uma segurança e menor oscilação de preço. Então, a gente tem vários produtos a serem desenhados, né? Então, o Brasil ele já teve o primeiro leilão de capacidade, enquanto a gente produzia trabalho, já foi feito o primeiro leilão de capacidade, porém, existem muitas coisas ainda que precisam ser implementadas, né? Então, a gente está tendo essa abertura de mercado, a gente precisa avaliar como é que a gente vai fazer esse tipo de leilão, quais os produtos que vão ser ofertados, se vai ser de forma centralizada, descentralizada. Então, esse trabalho traz toda uma estratégia de desenho para que a gente traga aí flexibilidade com segurança e competitividade para o setor elétrico brasileiro. Obrigada.
Muito bom. Thaís, excelente, parabéns pelo trabalho, né? Junto com a Ciri, a Aline, um trabalho com uma relevância muito grande, né? Então, parabéns pela seleção do tema, um tema muito relevante. Bom, a questão energética ela é uma pauta prolongada, né? Eu vejo que esses avanços tecnológicos que estão acontecendo, eles vão deixar essa pauta por bons anos aí nesse tipo de discussão, né? Não só na questão da oferta, mas na questão da demanda, né? Quer dizer, a questão da frota automobilística, da conversão da frota automobilística para o modelo elétrico, não adianta, ela vai demandar muito aqui no país, né? Então, assim, a minha percepção é que a coisa vai avançar rápido porque é necessário. Então, assim, até então a questão da energia solar e a questão da frota elétrica era uma coisa que a gente via, isso vai acontecer mais para frente. Mas não é, ela está acontecendo já e está batendo na porta. Eu falo isso porque essa era uma questão, por exemplo, que no meu prédio, no meu condomínio, não se falava disso. E a reunião do condomínio passada foi justamente sobre a questão de implantar o carregador, a parte de carregamento elétrico dentro da garagem. Quer dizer, está aí já, né? Então, está batendo na nossa porta. E a questão é que nós vamos precisar de muita demanda, nós vamos precisar de muita energia nisso, né? De capacidade, de fato, para poder suprir essa demanda toda que nós vamos ter, né? Então, é uma questão muito relevante e que está em pauta, de fato, né? Então, parabéns a vocês pela seleção do tema, viu, Thaís? É excelente trazer essa questão à tona. E aí, eu queria te perguntar, e de novo, não é nenhuma pegadinha, nada disso, é mais pela oportunidade de estar com a pesquisadora, né, com a gente, então, mas qual que é a tua opinião, assim, quais seriam os pontos positivos ou negativos que o Brasil tem para o avanço dos leilões? Como que você vê isso daí? A gente tem muito a caminhar em relação ao resto do mundo, né, aos países de primeiro mundo, ou você acha que a gente tem uma facilidade, justamente talvez pelo modo flexível que nós temos em alguns aspectos? Como que você vê isso? Eu vejo que a gente tem bastante a caminhar, né? Esse assunto de trazer mais segurança do sistema, para o sistema, ele está sendo debatido já há muito tempo, e não adianta ficar fazendo remendos, né, no setor. O setor elétrico, ele foi feito, depois ele foi revisto, e hoje ele é muito remendado. Então, você corrige uma coisa aqui e você prejudica uma outra coisa lá, né? Então, a própria legislação, por exemplo, da geração distribuída, que é maravilhosa, que vocês estão vendo por aí, o pessoal deve estar batendo no prédio de todo mundo, falando, poxa, compra aqui a minha solar, vai ser super legal, vai ser barato. Ela gera também um desconforto, porque você acaba aumentando o subsídio e você não tem a segurança necessária para fazer essa expansão, né? Então, realmente, fazer uma colcha de retalhos, a gente acredita que não seja um desenho melhor, né? Então, o regulador fez um primeiro leilão de capacidade enquanto a gente estava produzindo esse trabalho, mas ele não fez um redesenho, ele não discutiu realmente o que o setor está precisando, como é que a matriz está crescendo, como é que essa inclusão vamos dizer, da digitalização, desse monte de arcabouço aí, a abertura do mercado de varejo, realmente está ficando um tema muito solto, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda para caminhar, muito, infelizmente, a gente tem muito a caminhar em termos de regulamentação. Diferente, por exemplo, da Europa, na época que eu fiz o meu mestrado, ela já estava toda liberalizada. O Brasil vai começar uma liberação para o varejo agora em janeiro do próximo ano, né? Então, a gente tem ainda um tempo para se adequar, porque a gente não está totalmente liberalizado, mas tem muita coisa ainda para ser feita, né? Então, a gente teve dois eventos importantes esse ano, aquele apagão lá de agosto, que eu não vou dizer que foi causado por esse tipo de desenho, mas se tivesse tido um pouco mais de confiabilidade, algumas fontes que trouxessem atributos que pudessem segurar o sistema, ele realmente ia ser minimizado, né? É. Bom, quanto à questão da infraestrutura, não tenha dúvida, né? Tem muito o que ser feito, né? Você veja São Paulo aí, claro, né? Nós estamos sofrendo um apagão ainda, né? Muitas residências ainda sem energia. Claro que por conta do evento climático, né? A gente não foi algo que aconteceu. Eu lembro que quando eu me formei, minha formação, eu sou engenheiro elétrico. E lembro que quando eu me formei,
Isso já faz quanto tempo? Sei lá, uns 20 anos? Eu não lembro. A idade está passando, eu estou perdendo tempo de quanto tempo que eu me formei na faculdade. Mas eu lembro que teve um apagão muito grande em São Paulo. Eu lembro que apagou toda São Paulo, já acho que faz uns 20, 25 anos, acho isso daí. Eu E, trabalhava, inclusive, na Eletropaulo naquela época. então, eu fiz E- estágio na Eletropaulo também. Eu trabalhei um ah, tempo na é? Eletropaulo, ali na Granja Julieta. Ah, que E, bacana, a gente deve ter se encontrado por lá. então, olha só que bacana, o mundo pequeno. E eu lembro que nessa época teve lá um apagão, tudo, não sei o que e tal, e aí sim, né, por conta de falha na rede, né? Então foi uma coisa diferente do que a gente está vivendo agora, né? Mas o É. fato é que tem muito que se fazer ainda, né? Eu lembro que assim, eu fui fazer um curso de equação estrutural em Hamburgo e eu achei engraçado porque quando eu cheguei lá, isso faz uns 6 anos, e já tinha nas ruas já o ponto para o carro ser abastecido de energia na rua, disponibilizado, pronto, com cartão. Quer dizer, teve uma série de coisas para acontecer para disponibilizar isso daí. Quer dizer, então você vê como eles estavam na frente, né, na questão de disponibilização de energia elétrica para o uso das pessoas, né? E tem pontos até que a população ainda não conhece. Isso que você falou da oferta de energia, nós temos aqui no programa o professor Alberto. O professor Alberto eletrificou a chácara dele, né? E ele estava comentando que ele gera energia elétrica, mas ao mesmo tempo acho que ele não pode utilizar, tem umas certas restrições de utilização que são reguladas, enfim, a coisa Sim, ah, é bem restrita quanto a isso, né? é. E, enfim, tem bastante discussão em torno disso, né, Thaís? Exatamente. É o que eu falo que são as coxas de retalho, né? Então, abriu-se para geração distribuída, mas não redesenhou o mercado para suportar isso tudo, né? Então, se você gera muito, você consegue consumir uma parte, depois vira crédito para os próximos meses, mas se você não consome, depois você perde, né? E você não pode vender. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Você tem que revisitar os impactos gerais para o sistema como um todo, né? Então, você mexe num itemzinho, você acaba desestruturando outros, né? Então, é muito para esse sentido. Mas que legal, você trabalhou lá na Alfredo Egídio, é? É o PDG, exatamente. Depois, se a gente se encontrar no Com SEMIAD, a quem? gente bate um papo. Foram bons tempos de Eletropaulo. Tenho muita saudade daquela casa também. Bom, eu abro para audiência, pessoal. Quem quiser comentar o trabalho da Thaís, por favor. Ninguém for falar, tem uma dúvida, Thaís, né? Tudo bem? Na verdade, Joia. curiosidade, esse trabalho tem alguma relação com algum estudo que você está fazendo? Que eu vi que você está com a professora Aline, o professor Moacir, né? Sim, E o professor Moacir foi meu orientador de mestrado e de doutorado. Eu defendi esse doutorado ano passado. legal. A minha dúvida é assim, eu tenho curiosidade, sou mais curioso sobre o mercado, acho que é um mercado empolgante, né, palpitante, e eu penso, pelo que você falou, me parece assim, cairia com uma luva fazer um desenho de cenários, né, que acho que todo mundo, acho que já tem alguns cenários desenhados, né, mas eu acho que é um ponto legal. Aí eu fiquei mais na dúvida, assim, qual foi o ferramental conceitual que você usou para modelos de competitividade, né? Até mesmo de uma matriz produto-mercado, ou mesmo cinco forças de Porter, né? Se você for fazer de forma bem detalhada, dá trabalho, né? Não é só aquele Sim, desenho clássico, mas se você for entrar a fundo, né? Só em competidores, em novos entrantes, né? É um modelo clássico, simples, assim, simples eu não diria, mas bem conhecido, mas que não é fácil você utilizá-lo em profundidade, né? Fora isso, o próprio não. livro do Porter tem vários modelos de competitividade. Eu queria só que você pudesse, né, comentar o que que você usou de base para fazer essa análise de competitividade, e até para contribuir, para compartilhar, né, com a gente. A Você gente, a fez gente simulou dissertação e mestrado nessa área. isso, isso. Legal, que legal. Parabéns.
o meu mestrado foi na abertura do Mercado Livre, que já está acontecendo, foi lá eu defendi em 2013, 2014, já esperando, a gente não tinha já esse cenário que a gente ia abrir para o varejo agora, no ano que vem, e o doutorado foi nessa parte do mercado de capacidade, onde a gente utiliza alguns modelos que já existem no setor elétrico, onde a gente faz a simulação com base tanto na hidrologia que a gente tem, então a gente pega as séries hidrológicas do passado, a gente coloca todo um desenho das fontes, um desenho das curvas de vento, agora a gente está tentando incluir também a parte de insolação e faz as simulações do que vai acontecer. Então, se a gente faz um investimento padrão, se a gente cresce com as renováveis, o custo começa a ficar muito alto e basicamente você precisa colocar muita fonte para não ter um risco de déficit. E na hora que você começa a implementar algumas outras fontes, né, que seriam fontes mais para reserva, quando você abre esse produto, na hora que você joga na simulação, para ele chegar num custo de déficit, numa falta de energia, o seu investimento necessário é muito menor. Então, quando a gente vê o todo, né, por mais que a gente fale, poxa, as fontes renováveis elas são muito mais baratas, mas você vai precisar de uma robustez muito maior. E mesmo elas colocadas com bateria, as baterias elas suprem uma parte dos requisitos do sistema, mas não todas, né? E a bateria também ainda é muito cara. Então, a gente faz uma série de simulações nos modelos hoje do setor elétrico, que levam em conta o crescimento da carga, o histórico de vazões, então, curvas de ventos, e os custos realmente de cada um das fontes que a gente tem. Curioso, acho que um mapeamento dos agentes envolvidos, o papel de cada um, deve ser um trabalho assim de envergadura, né? E acho que muito contribuiria bastante para entender, né? Como você disse, tem várias ações, coisas conflitantes, né? E até para dar um Exato. ordenamento. Eu sei que isso vem, acho, de uma demanda do governo federal, né? Mas eu acho que, como você já atua no mercado, acho que um olhar mais estruturado desses agentes pode ser uma contribuição legal, acadêmica, eu diria prática também muito interessante. Mas parabéns pelo trabalho, parabéns. Fiquei curioso. E, Thaís, assim, eu só deixo a título de sugestão, porque pelo que você me falou aí, parece que seu banco de dados é muito grande, entendeu? E o próprio setor, ele deve ter, assim, uma robustez para apresentar dados, né? Muito grande e devem ser bancos de dados gigantescos, entendeu? Então, acredito assim que uma utilização de alguns métodos de machine learning, né, para tentar retirar insights a partir desses bancos de dados, assim, seria interessante nesse teu caso, tá certo? Era só isso mesmo. Legal. Obrigado. Obrigada. Então, muito obrigado, então, Thaís. Muito obrigado pela apresentação, pelas explicações. Então, vamos para o último trabalho, então, né, Juliane? Ok. Tá Deixa eu bom? compartilhar aqui o último vídeo. Pelosa, sou o coordenador do programa de mestrado profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e estou aqui então para apresentar o trabalho Conformes ou Ágeis, a automatização do gerenciamento de mudanças em um banco brasileiro. Esse trabalho é fruto da dissertação, do trabalho de conclusão da minha orientada, Milena Ezo Gomes, também, né, da Universidade Mackenzie, né? E ele é um trabalho aplicado, né, um relato tecnológico. Então, a busca aqui realmente é a descrição, né, de uma solução implantada num caso real, numa organização, né? Bom, como cenário que a gente tem desse trabalho, exclusivamente, se trata da questão dos bancos tradicionais e da questão que envolve a digitalização dos seus processos, né? Então, a gente vê as fintechs com uma fatia, pegando uma fatia expressiva de clientes, né, por conta do uso intensivo de tecnologia, né, utilização de plataformas em nuvens. Geralmente esses bancos acabam tendo muito poucas ou nenhuma agência, né, e o uso intensivo de transação online, né. E aí os bancos tradicionais tiveram, claro, que fazer investimentos para melhorar seus processos, né, para poder também correr atrás da digitalização
e das conveniências que esse uso de tecnologia dá aos clientes, né? Ocorre que o sistema bancário ele é regulado, né? O Banco Central ele coloca uma série de legislações e normas que os bancos tradicionais têm que seguir, né? E, além disso, os bancos tradicionais eles têm sistemas legados antigos com diferentes tipos de linguagens, né? Foram escritos softwares em diferentes épocas, né? Então, para cada solicitação de funcionalidade que você tem nesse banco, nesses bancos tradicionais, o que acaba acontecendo é que elas acabam se tornando demoradas e caras, justamente por conta desses sistemas legados, né, e falta de integração. Então, aqui, o objetivo do estudo é justamente analisar a implantação de tecnologia de automação numa instituição financeira tradicional, suportada por boas práticas, né, de gestão e serviço de TI, mas permeado por esse contexto complexo que os bancos tradicionais vivem, né, para a transformação digital. E aí, o que nós temos é um dilema, né, da conformidade versus agilidade nas entregas das demandas de TI. Isso está mais detalhado no artigo em si, mas aqui a ideia desse tópico da fundamentação teórica é justamente mostrar que, com o aprimoramento do modelo ágil, houve, então, a criação da metodologia DevOps, né, justamente para colocar ou tentar resolver as estratégias que diminuísse o conflito, né, entre áreas de desenvolvimento e operações de TI. Mas essa adoção de métodos ágeis DevOps acabou gerando muitos dos processos de gestão de serviço de TI acabam se tornando inflexíveis, né, e burocráticos, e acaba gerando um problema de atraso nos projetos, né? Então, uma situação que se percebia dentro do banco era justamente os dissabores, né, os problemas por conta do desalinhamento entre os profissionais de gestão, que são concentrados, claro, na conformidade das atividades, eles olham para a regulamentação, e as equipes de DevOps que veem justamente a gestão como um obstáculo, e acabam muitas vezes desenvolvendo os próprios fluxos de trabalho, né, e aí acaba tendo esse problema todo de manutenção de qualidade, né? Então, você tinha que ver dois lados aí de dilema. O dilema da conformidade, que fala da questão das regulações, né, dos processos bem regulados, mas, ao mesmo tempo, a questão da agilidade, né, nas entregas que é necessário, né? Os bancos estão precisando disso daí, né? Bom, em questão de método, aqui entende-se que a pesquisa está posicionada como uma pesquisação, né, uma pesquisa participativa. A pesquisadora, no caso, ela era uma coordenadora lá de projetos dentro da instituição, então ela é a pessoa responsável, então, que estava à frente desse projeto. A escolha da organização como um todo é uma instituição financeira tradicional, ela é relevante no setor bancário brasileiro, mas a identificação foi omitida a pedido da pesquisadora, né? Em termos de avaliação depois das ações, foi passado um questionário sobre anonimato, né, direcionado a 400 profissionais do banco. Esses dados desse questionário estão mais detalhados dentro do artigo em si, né? Bom, o que nós tivemos então, né, já falando dos resultados, né? Bom, de fato, foi feito um diagnóstico, né, dentro da instituição, havia uma insatisfação dos profissionais de tecnologia, né? Para você ter ideia, haviam 200 squads lá montados, né, em 2 anos de implantação, né? Então, tiveram gargalos significativos. E aí, por conta desses gargalos e toda essa insatisfação que permeava o banco, foi feita uma avaliação de ferramentas de mercado, justamente para tentar automatizar, sem perder a conformidade, né? E aí utilizou-se estudos da Force e Gartner, né, e direcionou as ferramentas de gestão de TI, né? E aí foi feita uma automatização do ciclo de vida de software, né? Então, se implantou uma solução, ele tinha os direcionamentos do White na 4ª versão, então, quer dizer, toda essa questão de boas práticas de serviço de TI estava suportada na ferramenta, mas também com automação, né, e com a integração de tecnologias e a conformidade exigida pelos órgãos regulatórios. E, por fim, essa solução ela se integrou a um portal também desenvolvido nesse projeto chamado Portal de Ciclo de Vida do Software, que eles colocaram lá, né? Bom, o desenvolvimento de todos esses processos teve a duração de 8 meses, né? 9 parceiros participaram, 11 mil horas de desenvolvimento, né? Eles tiveram um ganho significativo lá dentro, né? Então, só com o piloto, uma economia de R$200 mil, aproximado, claro, em custo unitário de mudança, né? Redução de custos, acréscimo de 50% na agilidade das aprovações e redução de 40% no custo unitário de operação. E
essa solução automatizou 90% das atividades do time de gestão de mudança, né? Bom, entrando um pouquinho nas contribuições finais, né, um dos desafios do projeto se deu conta do engajamento das áreas de tecnologia. Ele não era um projeto que não era considerado prioridade, né? E aí havia uma série de problemas aí no atendimento das reuniões, das entrevistas, a revisão do processo de gerenciamento de mudanças. Eu lembro que a Milena falava que isso deu muito trabalho. Um outro ponto foi a questão da documentação técnica. Também precisou fazer toda uma revisão em torno disso, justamente por conta de ausência de informações, né? Mas teve vários benefícios, claro, entre esses que eu coloquei no slide anterior, mas a mudança de atitude do time de operações também foi bacana também. Então, assim, eles relataram que essa mudança foi muito positiva, né? Mas que mostrou que exige a necessidade dos líderes de mostrar os benefícios, né? E ressaltar a importância de cada membro da equipe para o sucesso do projeto, que todos são importantes, né? E, por fim, né, esse estudo apresenta e contribui, né, como pode ser feito, então, a melhoria das implementações de software e transformação das empresas, né, no caso aqui do setor bancário, mas isso daqui pode ser para outras empresas que lidam com o desenvolvimento de software na ponta, né? Uma valorização da cultura ágil, mas sem perder, claro, né, também as boas práticas, né, de serviço de TI. O trabalho está mais detalhado no artigo, né, e está à disposição de todos aí, né? Então é isso, muito obrigado. Muito bom. É tão estranho se assistir na tela, né, com o vídeo, né? A gente grava e depois fica vendo, né? E fala, pô, poderia ter falado de outro jeito. Então sempre tem autoavaliação do vídeo, né? Mas antes de abrir, claro, né, como participante, né, do trabalho, eu queria falar que a Milena, ela não pôde comparecer, infelizmente, ela acabou declinando na última hora, e faltando 2 dias, ontem, na verdade, ela mandou mensagem, ontem ou anteontem, ela mandou mensagem que não poderia comparecer no Congresso por conta de uma viagem a trabalho. Uma pena, porque ela foi a coordenadora principal do projeto de implantação no banco, e, enfim, que enfrentou todas as benesses e as armaduras de um projeto com uma magnitude tão grande, né? O banco em questão, para quem já trabalhou com banco, com pesquisa em banco, eles são muito restritos no fornecimento de informação. Então, assim, é muito difícil fazer trabalho de pesquisa, às vezes, com, assim, das ações que são feitas dentro do banco, porque eles não abrem. Então, acho que por aspectos talvez até regulatórios, assim, então não foi fácil o relato, na verdade, do que a gente fez. Tudo muito fechado, né? Mas a Milena é a fonte de informações de todo o projeto. Então, assim, eu já abro, assim, se alguém tiver uma dúvida mais específica sobre o projeto em si, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat e eu encaminho para ela, tá bom? Se eu não conseguir responder, porque até eu, como orientador dela, e eu fui orientador do mestrado dela nesse trabalho, a gente tinha eu não tinha acesso a todas as informações, percebe? Eu tinha somente o que eu relato. Mas quem viveu, na verdade, a implantação do projeto foi ela. Então, esse trabalho ele é fruto de uma dissertação do mestrado profissional aqui no Mackenzie, então um trabalho super aplicado, né? O projeto existiu de fato, ele está lá rodando hoje dentro do banco, né? Ele é um projeto que teve uma extensão muito grande, ele durou mais de 8 meses, o projeto, e o artigo, na verdade, ele relata muito pouco do que foi feito, muito pouco, né? Até por conta de espaço, né? Mas o projeto teve múltiplas frentes, né? E o que ele traz, na verdade, é a questão das duas tribos, né, que você tem, né? A questão do regulamento e da entrega, né? A gente vê muito isso na questão de ambidestria, né, organizacional. Você tem a questão, às vezes, do conservadorismo e da inovação, né? Os dois andam juntos, né? Então, você tem um lado, às vezes, da segurança e do outro lado da inovação ali batalhando, né? Então, na verdade, é disso, na verdade, que o projeto se trata, né? E, assim, para quem acessar o artigo depois, eu já adianto que as médias que estão lá no artigo precisam de revisão, tá? Assim, o projeto teve uma ótima aceitação no banco, mas o artigo em si precisa de revisões. É mesmo um artigo que acho que deu para mostrar mais ou menos o caso, né? É isso, acho que essa é uma introdução sobre o estudo, eu abro para a audiência. Bom, eu queria fazer uma consideração, professor Alexandre, primeiro.
porque inclusive eu vou ter que me retirar da sessão, porque eu ainda tenho que apresentar meu trabalho nessa mesma sessão, né? Então, me colocaram em duas sessões ao mesmo tempo. Eu faço um MBA na USP, justamente de transformação digital, né? E foi até um dos temas das nossas últimas aulas, essa questão da digitalização dos bancos, dos aplicativos. E uma coisa que foi muito comentada, né? Veio até uma pesquisa que foi apresentada por um dos professores, o quanto é difícil, o quanto é fácil você visualizar que a transformação está acontecendo, mas o quanto é difícil você trazer ela para dentro do cenário, né? E ele utilizou uma pesquisa feita com aplicativos de banco e as suas funcionalidades, né, na fase. E eu fiquei bem curiosa, na verdade, para saber sobre esses gargalos ali vistos pelos profissionais do próprio TI, porque eles que estão vivenciando têm uma visão totalmente diferente da gente que enxerga a transformação digital como cliente ou como um stakeholder ali. Mas eu acho que aí a Milena que conseguiria falar melhor, né? Você sabe, assim, o que que eu posso opinar nesse sentido, né? Essa transformação digital, ela perpassa por dois pontos no banco. Eu já estou falando do caso do banco, mas não necessariamente somente em banco. Existe uma questão técnica que você tem que cuidar. Então, por exemplo, os bancos tradicionais, eles têm aqueles sistemas mais antigos, né? Quer dizer, eles foram programados ao longo de décadas aí, né? Quer dizer, com as linguagens que havia na época. Um banco novo, uma fintech, ela começa lá na frente nesse sentido que ele já começa com uma série de linguagens mais modernas, talvez que explorem mais, tenham mais possibilidades, tenham mais pacotes ali dentro, e talvez até mais ágeis de implantação. Só que ao mesmo e aí você tem toda uma possibilidade de criar novas interfaces com isso. Mas você não tem carteira de clientes, quer dizer, então você tem que agir na parte de preços e de oferta para você pegar isso daí. Claro, as fintechs saem muito na frente porque eles não têm estrutura física, né? Quer dizer, então você ganha também nisso também. Por outro lado, o banco tradicional ele tem a carteira de clientes, mas ele tem um sistema de dados ali rodando hoje com dinheiro de cliente. Então, assim, para você fazer uma transformação ali, você tem que tomar um certo cuidado. Você está mexendo com dinheiro de pessoas ali e o Banco Central olha isso, né? Quer dizer, então, assim, eu como cliente, quando começa a ter mudanças, claro, eu sei que tem um Banco Central regulando por isso, mas ao mesmo tempo você fala, poxa, meu dinheiro está ali, né? Quer dizer, então a gente tem toda essa preocupação. E claro, as equipes de TI, elas estão lá, né? Quer dizer, fazendo isso acontecer, mas você tem gargalo técnico em torno disso. Então você imagina o desafio que é, porque eles têm que responder aos concorrentes que estão com uma velocidade alta, que são as fintechs, de mudança, só que ao mesmo tempo você tem um banco central olhando ali o que você está fazendo. Quer dizer, então já começa por aí, né? Então você tem a parte técnica. O outro aspecto são as pessoas, né? Porque quando você vai fazer uma mudança dentro de uma organização, você tem que entender que você vai lidar com as pessoas que estão lá e que às vezes trabalham já um determinado tempo, tem um determinado modus operandi, quer dizer, e aí você vai mudar esses processos, né? Não vai mais ser da forma como a gente fazia. E eu falo que transformação é diferente de uma mudança simples. Quando a gente transforma, a gente não é mais igual ao que a gente era no início, né? Acho que essa é a diferença de um upgrade para uma transformação. As coisas não vão ser mais como eram. E aí o que acontece aqui? Você veja só o ambiente de TI, você tinha 400 profissionais ali dentro, né? Então, assim, o artigo não mostra, mas a Milena fez um trabalho de comunicação fantástico, um trabalho grande de motivação de equipes para poder girar essa chavinha, porque tinha disputa política, tinha um monte de coisa acontecendo ali, E percebe? Então, assim, o questões trabalho dela culturais também, né, foram professor? dois, assim, e eu falo de fora do projeto. Mas eu via que ela teve que lidar com dois grandes desafios, que eram pessoas e parte técnica ali dentro. Então, assim, foi um projeto muito grande. Nós estamos submetendo para um periódico, acho que dá para contar muito mais a história. Mas o trabalho em si, ele foi um trabalho que levou muito tempo para ela desenvolver e muito esforço nisso daí. Mas está andando, né? O banco está andando, né? Então, acho que as coisas estão acontecendo lá. Acho que é isso.
Perfeito, É, muito obrigado, professor. Gente, eu vou pedir licença, agradecer já a todos vocês, mas eu vou ter que sair da sessão porque eu tenho que apresentar o meu artigo na outra sessão que está acontecendo no mesmo momento, tá bom? Só um detalhe, depois eu passo para o líder, aí a mesa operacional, eu não acessei a ficha de moderação, tá? Estou sem acesso. Se você quiser reportar isso depois, por favor, tá bom? Sim, na verdade, eu tentei, deixa eu ver se agora, eu não estou conseguindo acessar também. Mas depois Eu pode tento acessar, não tem clicar e está dando sem acesso. Tá bom. Depois a gente acessa, não tem problema. Fernando, Tá bom. Alexandre, primeiramente, parabéns pelo trabalho, certo? Quem trabalha em grandes instituições assim sabe o tamanho do problema que é conseguir mobilizar uma equipe onde é um pessoal que está migrando, né, daquele banco tradicional, aquele banco que era voltado para a agência, para uma nova experiência de consumidor totalmente diferente do que é hoje. Então, assim, eu imagino o trabalho que ela teve e todo o estresse que ela passou para conseguir desenvolver esse trabalho, certo? E, professor Alexandre, basicamente a minha é uma pergunta básica, certo? Talvez eu acredito que até o senhor tenha condição de dar uma resposta. É sobre a questão do Open Banking, certo? Se o trabalho avaliou ou no futuro pretende avaliar alguma questão relacionada com o Open Bank, que é essa nova metodologia do Banco Central de abrir o banco de dados de todas as instituições, né, visando dar maior transparência, né, e aumentar a competitividade no setor bancário, né? E se o trabalho pretende fazer alguma explanação ou pretende no futuro, quem sabe, continuando através dessa mudança tecnológica, fazer alguma breve menção ou então um estudo mais aprofundado sobre a questão do Open Bank nessa mudança cultural que está ocorrendo dentro da instituição. legal. Então, professor Fernando, obrigado. Então, o que acontece? Na verdade, o que foi feito lá foi implantada uma solução automatizada para gerenciar a mudança. Então, o que acontece? O Open Bank, essas questões que estão acontecendo de disponibilização de dados das pessoas, e outros projetos que estão correndo lá dentro do banco, eu imagino que essa plataforma de gestão de mudança, ela é um guarda-chuva para possibilitar todos que esses projetos ocorram. Ah, Então, o legal. que acontece? O banco ele tinha uma fila, vamos dizer assim, uma série de projetos que estavam correndo lá dentro, né? E iniciativas, por exemplo, Open Banking, vamos dizer uma delas. Você tinha lá a questão de interfaces, você tem a questão de outros sistemas ali dentro, mas você tinha problema de atrito para conduzir. Tem problema de atrito de condução nas equipes. Percebe? Então, assim, o que eles tiveram que fazer? Eles deram um passo, espera aí, a gente precisa dar mais tração, mais agilidade às nossas mudanças. Da forma como nós estamos fazendo, não está dando certo. E você imagina a quantidade de projetos que eles têm ali dentro. Uma equipe, né, de 400 pessoas trabalhando, uma máquina dessa de operação de tecnologia é grande. E aí o que eles fizeram? Essa automação dessa solução é justamente para permitir que essas novas iniciativas tenham fluidez. Essa que é a ideia, tá? É, como isso vai avançar mais para frente, eu tenho eu acredito que sim, eu acho que as coisas vão avançar, mas no estudo não. Por quê? Porque a Milena, ela migrou de empresa. Então, o que acontece? Entendi. Ela não está mais no banco, né? A Milena é uma expert, né? Acho que é uma das maiores especialistas em IT, hoje no Brasil. Ela é uma pessoa muito capacitada e ela não está mais no banco. Ela saiu do banco, na verdade, implantou o projeto, né, e está em outro desafio. Então, assim, fica difícil para nós agora conseguir mais informações, percebe? Então, assim, De acho que fato. a porta se fecha. A gente vai até esse Com ponto, certeza. né? Claro, na torcida para que ela venha para o doutorado aí, para dar continuidade aí em outras iniciativas que ela está tocando, né? Tá É ok. isso. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, Fernando. Bom, Alexandre, parabéns pelo trabalho. Pena, Milena, não ter vindo, estou percebendo que ela deve ser uma pessoa extremamente capacitada. E eu queria entender como é que você enxerga a aplicabilidade deste trabalho em outros setores. Então, vamos lá, eu acho que é total, né? Então, assim, ela é uma ferramenta de mercado, então, Thaís, ela não foi uma ferramenta que foi desenvolvida pelo banco, tá? Então, assim, ela é uma solução hoje de mercado ela está disponível, na verdade,
Então, assim, com relação à aplicabilidade, eu acho que ela é total no sentido de que esse banco especificamente não é a única organização que sofre disso, né? Então, assim, essa questão do conflito entre desenvolvedores é uma questão que acontece em várias empresas. Então, assim, na questão de aplicabilidade, eu acho que é total, né? Então, eu acho que ele é um case grande, ele é um case de sucesso, que dá para ser replicado em outras organizações. Como isso vai ser feito, eu acho que é menos de nós para fora, mas mais das empresas que participaram. Porque foi uma contratação externa, né? Então, Thaís, então o que que acontece? Eu creio que até as próprias empresas vão divulgar. A gente, claro, a gente atua na divulgação acadêmica, né? Mas desse tipo de solução, e essa é a torcida que a gente tem, que o nosso trabalho seja divulgado, né? Mas eu acho que assim, só implementando, quando você fala em gerenciamento de mudança, Thaís, todas as empresas sofrem isso, entendeu? Então ele é um caminho, né? É bom saber que existe solução que automatiza esse tipo de processo e esse tipo de possibilidade, porque gestão de mudança é um calcanhar de Aquiles nas organizações. Não é fácil promover mudança. Não é fácil. Verdade. Eu acho que é isso, né? Eu não sei se tem mais alguém, tem mais algum comentário. Bom, eu queria agradecer então a participação na sessão. Ficamos só nós, né? Só os pesquisadores agora, né? Então, muito legal. Espero que a gente se encontre no SEMEAD. Eu não sei se vocês vão para lá, mas se a gente se encontrar, por favor, me procurem lá, se a gente se vê lá, para a gente conversar, né? E, Thaís, até para contar da Eletropaulo, né? Também, né? Que a gente estava junto lá, atuando lá. Então, a Sim, gente toma um sim. cafezinho, né? Com certeza. Eu atuo aqui no Mackenzie, eu vou deixar meu e-mail aqui, tá bom, pessoal? Se alguém quiser algum contato, eu estou à disposição, tá bom? E tem a ficha ali de avaliação da sessão ali, então para os feedbacks também. Tá legal, pessoal? Ótimo. Vou deixar meu e-mail aqui também. E parabéns para todos aqui. Obrigado, pessoal. Um prazer também. Eu vou deixar meu e-mail. Então tá bom. Um grande abraço para todos, viu? A gente se vê, sucesso para todos. E se Deus quiser, logo, logo a gente se encontra por aí, não é? Um grande Beleza. abraço a todos, viu? Tchau, tchau, Abraço. Obrigado, bom pessoal. dia. Tchau, tchau. Tchau.